Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto conforme a palavra do Senhor, eu pus sobre os meus lombos. Então aqui o que aconteceu com esse profeta? Ele obedeceu. O Senhor falou para ele: compra um cinto. Ele não perguntou para o Senhor para quê. Para que o Senhor quer um cinto, né? É uma coisa tão simples. Ele não foi lá e perguntou para Deus, mas ele fez conforme a palavra do Senhor. Quando Deus fala conosco, nós não precisamos ficar perguntando. Deus, ele sabe as maneiras dele de trabalhar. Às vezes nós estamos no culto, Deus dá a direção para fazer um propósito pela nossa família, orar pelos nossos filhos, e a gente fala, às vezes olhando com os olhos humanos, né? Olha lá e fala: mas não tem mais jeito. Você olha, você fala assim: mas não dá mais, eu já deixei para lá, porque não tem mais jeito. Aí Deus vai lá e desperta você para fazer algo. Faz isso aqui, ó, que vai dar certo. Eu vou mover o céu se você acreditar naquilo que eu estou falando. Então, o profeta aqui, ele não hesitou em fazer aquilo que Deus estava falando. Vai lá, profeta Jeremias, compra um cinto. E aí você vai pegar esse cinto e vai colocar nos teus ombros. Ele colocou, fez conforme a palavra do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a mim, segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e traze sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali, na fenda de uma rocha. O Senhor falou outra vez com quem? Com Jeremias. Às vezes Deus dá uma direção para nós não conseguimos entender. Deus vai lá e fala novamente conosco, porque Ele quer que faça do jeito dele. Ontem eu estava escutando um missionário falar, e ele disse assim que Deus deu uma direção para Davi. Davi estava indo de encontro, né, com os inimigos. Todo mundo já sabia a estratégia de Davi para lutar. Todos ali, os inimigos de Davi, já sabiam como que ele lutava. Só que dessa vez, o que Deus falou para Davi? Davi, você não vai por aqui, você vai dar a volta, você vai por outro lugar. Davi, ele fez conforme o Senhor falou. Se ele tivesse ido por onde ele sempre vai, ele teria perdido a batalha. Então, às vezes, Deus fala conosco de uma forma e Ele fala de outra forma, e às vezes a gente não consegue entender. Aqui Ele falou para Jeremias: compra esse cinto e coloca nos teus lombos. Ele ouviu e fez conforme o Senhor falou. Isso aqui é obediência, meus irmãos. Quando o Senhor falou pela segunda vez, Ele já falou o que para Jeremias? Você vai pegar esse cinto e você vai esconder. Ali, você vai esconder ali na fenda de uma rocha. E Jeremias, aqui no capítulo 5, diz assim: e fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, pois, ao cabo de muitos dias, que me disse o Senhor: levanta-te e vai a Eufrates, e toma dali o cinto que te ordenei, que escondesse ali. Nossa, tanto trabalho, né? Pega o cinto, coloca nos ombros, vai lá, esconde o cinto, pega o cinto de novo. Deus estava falando com Jeremias e Jeremias estava obedecendo conforme a palavra. Mas para que de tudo isso que o Senhor estava fazendo? Para mostrar que aquele povo estava se afastando do Senhor, que havia podridão no meio do que? Daquele cinto. Ele falou: conforme o cinto sair daí, vai ser conforme o meu povo vai estar. Então o Senhor, Ele às vezes quer mostrar algo para nós. Deus, Ele revela pela palavra dEle. Ele fala: olha, por esse caminho aqui está errado. Se você continuar dessa forma, vai dar ruim, vai dar errado para você. Mas às vezes a gente não consegue entender que aquilo ali não é bom para nós e continuamos fazendo errado. Aqui no versículo 7 diz: e fui ao Eufrates e cavei e tomei o cinto do lugar onde havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido,
e para nada prestava. Então nós temos que tomar muito cuidado. Deus ele vem falando uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Se nós não conseguirmos entender o que Deus está falando, mais nada ele vai poder fazer. Quando aquele cinto foi enterrado ali, você sabe, eu não sei se você... Tem muita coisa que não deterioriza com o tempo, né? Vidro, ferro. Você pode enterrar lá que você pegar, vai estar lá do mesmo jeito. Então, tem coisas que não se acabam, mas tem coisas que você coloca ali e a terra destrói. Aí ele colocou e falou: olha como está o meu povo. Meu povo está dessa forma. Ele está na terra, só que ele está vivendo a podridão daquele mundo, daquela terra. O meu povo está vivendo essa podridão. Então o Senhor quis revelar aqui para Jeremias como estava a situação daquele povo. Nós temos que tomar muito cuidado, meu irmão, porque nós estamos vivendo na terra, mas nós não somos aqui deste mundo. Nós não podemos participar da podridão que está nesse mundo. Muitas pessoas, muitas igrejas estão se corrompendo. Muitas igrejas estão deixando o verdadeiro evangelho para viver o quê? Fala assim, Deus é alegria, é amor. Sim, Deus é amor, é alegria. Só que ele não aceita o pecado. E muitas pessoas estão fazendo vista grossa para o pecado. O pecado está ali diante dos olhos. Não vou falar do povo, mas do pastor. E o pastor às vezes não quer corrigir. Tem pastor que não gosta de pregar mensagem de pecado, de arrependimento, de reconciliação. Não, só fala de crescimento. Você vai crescer, você vai prosperar, você vai vencer, e se esquece de falar da renovação da aliança. Hoje eu estava falando com a irmã, a dona Celina, de manhã, sobre a gente se esquecer da nossa tradição lá de trás, né? Eu tenho muita coisa que eu carrego da minha avó, e eu falo assim, eu não quero perder isso, porque eu aprendi a ir para a igreja e carregar a minha Bíblia. Eu aprendi para a igreja e levar a minha Bíblia. Hoje é muito moderno, eu até comentei com ela, hoje está tudo moderno. A gente leva um celular e está tudo bem. O missionário falou isso ontem na reunião. Ele falou assim, você está ali e você está no celular, e às vezes o que acontece? Você se distrai com uma propaganda, você se distrai com uma mensagem. O pastor Jaime foi e reforçou. Ele falou para nós assim, olha, o missionário acabou de falar para nós na reunião, foi na reunião ministerial. E ele falou assim, o celular atrapalha a nossa comunhão com Deus, a Bíblia não nos atrapalha. Porque quando nós estamos lendo o versículo, Deus desperta outro. Então nós precisamos ver como que nós estamos andando com o Senhor. Será que eu estou fazendo as coisas do mundo? Será que o mundo está vindo para dentro da igreja, ou a igreja está impactando o mundo? Hoje, se nós olharmos o mundo, a igreja está vivendo mais as coisas do mundo do que impactando o mundo. As pessoas não conseguem se converter verdadeiramente. Então aqui o Senhor ele estava falando como estava o povo dele. Aqui estava revelando para Jeremias como aquele povo estava. E ele disse aqui, eu fui ao Eufrates e cavei, tomei o cinto do lugar onde havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios, para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada presta. O Senhor não está falando com aquela pessoa que não congrega. Ele não está falando com aquela pessoa que não conhece o Evangelho. Ele está falando com os escolhidos dele. Aqui ele está falando que, do mesmo modo, eu farei apodrecer a soberba de Judá e de Jerusalém. Esse povo maligno que se recusa a ouvir a minha voz.
Então essas pessoas escutam as palavras do Senhor, mas não obedecem, que caminha segundo o propósito do seu coração. Adianta eu ouvir a voz do Senhor e não obedecer, e querer fazer as coisas do meu jeito? O Senhor, Ele está falando que vai ser como esse cinto, para nada mais vai prestar. Vai ser somente uma pessoa que vai à igreja, ouve a palavra, ela conhece as Escrituras, mas ela não vive, ela não tem uma vida de acordo com a palavra do Senhor, ela não obedece. Então aqui ele está comparando a minha vida, eu não falo somente a igreja, mas a minha vida. Se eu começar a me declinar para as coisas do mundo, se eu começar a dar mais preferência para as coisas da terra e se esquecer do Senhor, Ele vai fazer isso aqui comigo, porque Deus, Ele é fiel e justo. Ele cumpre aquilo que Ele fala, tanto as coisas boas, Ele cumpre na nossa vida, como as coisas ruins que eu estou plantando, eu vou colher. Tudo aquilo que eu fizer, eu vou colher. Então, se aqui eu não ouvir a palavra do Senhor e caminhar com o Senhor de acordo com a minha vontade, eu fizer o que eu quero com os propósitos do meu coração, para nada vai adiantar. Vai adiantar eu falar que eu sou evangélica, mas eu não faço a vontade do Senhor, eu faço a minha vontade. Jesus, quando foi para a cruz, Ele falou para o Senhor, Ele falou: faça-se a tua vontade, não a minha. Por quê? Porque a vontade dele era descer dali. A vontade da carne é não fazer aquilo ali que ele estava fazendo. Às vezes a vontade da nossa carne é não fazer aquilo que Deus já colocou no coração. Deus, Ele já falou pela palavra: olha, faça assim, busca mais a minha presença, olha, sai da roda dos escarnecedores, sai do meio da fofoca, da contenda, começa a se santificar. Aí a pessoa não consegue, ela sempre está ali na rodinha dos escarnecedores, sempre ela está ouvindo coisas que não é para ouvir. E às vezes Deus, às vezes não, sempre Deus, Ele manda uma mensagem. Às vezes até ali no meio daquela roda Deus manda uma mensagem e a pessoa não consegue entender. E aí o Senhor, Ele vai falando que essa pessoa será tal como este cinto, que para nada presta. Deus, Ele não pode falar com uma pessoa porque a pessoa não vai obedecer. Então Ele não vai falar. Tem muitas pessoas que falam: eu não consigo mais ouvir a voz de Deus. Não é conseguir mais ouvir, é conseguir obedecer. Ela não consegue mais obedecer à voz de Deus. Eu já não sinto mais a presença de Deus. Porque pessoas estão saindo de igreja para igreja, pulando de igreja para igreja, porque ela não consegue mais obedecer a palavra. Eu vou lá naquela igreja porque lá eu vejo o fogo descer, lá eu vejo a unção do Espírito Santo. E não é as paredes, não é a igreja somos nós, meu irmão. Se eu começar a buscar o Espírito Santo e obedecer a palavra, Deus, Ele vai falar comigo. Deus, Ele vai me levantar, Ele vai me renovar. Eu posso fazer esse culto de adoração até dentro da minha casa, e o fogo de Deus descer lá na minha casa, porque o fogo desce. Aqui Deus já não poderia mais falar com esse povo. Por quê? Porque Ele estava comparando esse povo com aquele cinto que havia sido retirado dali da terra. Porque aquele povo já não obedecia mais. O orgulho, a vaidade, tudo que era do mundo estava naquele povo. Tem pessoas que é orgulhosa demais, tem pessoas que é muito vaidosa, ela não deixa o Espírito Santo trabalhar, tudo é do jeito dela, sabe? Tudo é do jeito que ela acha que tem que ser. Tem pessoas que não aceitam que o Evangelho muda ela. Não, eu nasci assim, eu cresci assim, e vou morrer assim. Então, como que Deus vai mudar essa pessoa? Não muda, meu irmão, a não ser que a pessoa queira. E aqui está escrito no versículo 11: porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome e por louvor e por glória, mas não me deram ouvido.
O Senhor, Ele te escolheu e me escolheu. Ele nos ligou ao lombo de Jeremias para dizer o quê? Eu estou ligando esse povo a mim. Só que esse povo não deram ouvido. Esse povo não serviram a Deus, não fizeram a vontade do Senhor. Ele falou que fez o quê? Para serem por povo dele, para poder glorificar o nome dele, dar louvor, glórias, mas esse povo não deram ouvidos. Infelizmente muitos estão assim. O Senhor trouxe para o Evangelho, transformou a vida dessa pessoa, mas essa pessoa, o que ela fez? Ela começou a declinar para as coisas do mundo, as coisas da terra. E esse cinto representa as pessoas que estão se afastando de Jesus. Um dia está com Deus, outro dia já não está mais. Um dia ela fala, hoje eu vou adorar a Deus, eu vou buscar, eu vou louvar. Só que no outro dia ela, hoje eu estou tão fraca, hoje eu não quero. Fica oscilando como a onda do mar. Ela vai para lá e ela volta, ela vai e volta. O Senhor, Ele diz que essa pessoa ele vai ser comparada com esse cinto de linho. E aqui no versículo 12, Deus ele fala da embriaguez, da embriaguez daquele povo. Pelo que diz-lhes esta palavra: assim diz o Senhor Deus de Israel: todo odre se encherá de vinho. E dir-te-ão: não sabemos nós muito bem que todo odre se encherá de vinho? Mas tu dize-lhes: assim diz o Senhor: eis que eu encherei de embriaguez todos os habitantes da terra, e os reis da estirpe de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, e os sacerdotes, e os profetas, e todos os habitantes de Jerusalém. Todas essas pessoas que estão assim se embriagando com o vinho deste mundo. Nós vamos ler aqui em Efésios, daqui a pouco deixa marcadinho, que nós vamos voltar aqui. Mas vamos lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18. Efésios 5, 18. Efésios capítulo 5, versículo 18, fala sobre a embriaguez com vinho. Tem pessoas que acham que não é pecado tomar um pouquinho de vinho, né? O único vinho que nós tomamos é o suco de uva, que representa o sangue do Cordeiro. É o único vinho que as pessoas falam, isso aqui é o vinho, não, isso aqui é o sangue do Cordeiro. E esse daqui não embriaga, ele te deixa o quê? Feliz, alegre. Ele te deixa uma pessoa renovada. Agora as pessoas que se embriagam com o vinho do mundo, ela perde o sentido. A pessoa não sabe o que está fazendo, faz um monte de bobeira, né? A pessoa que toma o sangue do Cordeiro, que representando o sangue do Cordeiro, é o suco de uva, essa pessoa ela tem alegria, ela tem paz. Nós sabemos que esse vinho antigamente, o suco de uva, ele era tão fermentado que ele deixava a pessoa embriagada se ela bebesse muito, né? O vinho puro, quando eles amassavam a uva ali, tiravam aquele caldo do suco, se eles tomassem muito, ficava embriagado. Por quê? Porque ele era fermentado. Eu estava até lendo ontem sobre o vinho, que coloca o vinho no odre, e o odre coloca o vinho novo em odre velho. Aí eu falei, o vinho ele é novo, ele tem fermento. Se você coloca no odre velho, não é bom. Precisa tirar aquele odre velho para colocar o vinho novo em odre novo. Tem pessoas que ainda estão tomando esse vinho novo, mas tem coisas velhas lá do passado que ainda não conseguiu deixar. O vinho novo que nós tomamos é a palavra do Senhor. Esse vinho que traz alegria, que traz paz. Só que tem coisas que a pessoa não quer abrir mão. Ela fica com aquele odre velho ali, querendo receber a presença do Senhor. Tem coisas que nós temos que abrir mão, meu irmão. Então aqui, no versículo 18, Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo.
Nós precisamos nos encher do Espírito de Deus. As pessoas que tomam esse vinho, ela fica embriagada, ela perde o sentido, ela não sabe o que está fazendo. Esse vinho do mundo. Mas o vinho que é do Senhor, esse suco de uva que nós tomamos representando o sangue do Cordeiro, esse daí, ele traz o que? A presença do Espírito Santo. Traz alegria, traz muita paz ao nosso coração. Pessoas estão se embriagando com o vinho do mundo, as contendas do mundo. As pessoas estão se embaraçando com as coisas do mundo. Mas por quê? Está perdendo o foco, a direção. A pessoa está perdendo a vontade de buscar a presença do Senhor, perdendo a vontade de congregar. Hoje eu não tenho vontade de ir à igreja. Antes, eu lembro que nós íamos para a igreja e aquele monte, aquela carreirinha, e era uma alegria tão grande. Não via a hora de chegar a hora do culto. A minha mãe falava, nós vamos para a igreja, todo mundo pulava de alegria. Hoje eu não vejo as crianças quererem ir para a igreja. Mas por que as crianças não querem ir para a igreja? Porque o pai mesmo, ou a mãe às vezes fala, não, hoje eu não vou. Hoje eu não quero ir, hoje eu não estou com vontade. E aquela sementinha vai plantando no coração do filho. Aí o filho também não vai ter vontade. A minha mãe tinha alegria de ir para a igreja, carregava tudo. E não era pouco não, era 10. E aquele monte assim, ó, vamos para a igreja? Vamos, saía todo mundo, aquela carreirinha. Não deixava meus irmãos. Traga seus filhos para a igreja. Congregue, mas congregue com a tua família. É de pequenininho que eles vão crescer no caminho do Senhor. Ah, não vou levar não, está muito frio, deixa o bichinho dormindo, né? Não deixa não, meu irmão, leva cedo para a igreja, porque se você colocar ele cedo no caminho do Senhor, mais ele vai aprender do Senhor. Quando você for, você deixou um legado aqui na terra. Deixei meu filho, mas ele ficou na presença do Senhor. Amém? Então não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Saia da roda dos escarnecedores, saia do meio de fofoca, contenda. Coloca Deus em primeiro lugar. Tira tudo aquilo que você vê que atrapalha a sua comunhão com Deus e o teu familiar aceitar Jesus. Ah, não tem nada demais eu escutar uma música do mundo. Tem sim. Aquilo vai inflamando você. Quando você vê aquela música do mundo, está enraizada dentro do teu coração. Daqui a pouco já está no seu pensamento, daqui a pouco começa a sair. Ela começa a sair pela tua boca. Por quê? Tudo que está no coração sai pela boca. O que procede da nossa boca vem do coração. Ele vem de lá de dentro. Então nós temos que tomar muito cuidado com as músicas, com as contendas que há neste mundo. Tudo que é do mundo não faz mais parte do cristão. Uma pessoa que se converteu, ela tem nojo das coisas do mundo. Ela não tem prazer nas coisas do mundo. Ela tem prazer de estar aonde? Aonde o povo de Deus está adorando. Foi para isso que Deus nos fez. Ele disse aqui na palavra dele. Vamos voltar aqui em Jeremias. Em Jeremias, aqui capítulo 11, o Senhor ele diz o quê? Ele diz que para serem povo, por povo dele, por nome e por louvor e por glória. Foi para isso que Deus nos fez, para adorar ao Senhor, para louvar ao Senhor e não viver nas contendas deste mundo. Eu não posso ficar me embriagando com as coisas do mundo, tudo eu achar legal. Tem cristão que acha legal, eu não acho. Tem cristão que acha normal. Ah, é normal o filho sair de casa e morar com a namorada. Não é normal, meu irmão. É normal a filha trazer o namorado para dormir dentro de casa? A casa é de quem, meus irmãos? A casa é minha. Aí eu deixo a minha filha trazer um namorado para dentro de casa, sabendo que ali tem um espírito de prostituição. Eu sei que eu estou trazendo um demônio. O que eu vou fazer? Eu vou aconselhar a minha filha pela palavra de Deus. Falar, olha aqui, a palavra de Deus diz assim. Nós temos que honrar a nossa casa. E se nós honrarmos a nossa casa, Deus vai nos abençoar. Se eu ficar calada, fazer vista grossa, o demônio entra. Entra o espírito de prostituição, de destruição. Aí a pessoa vai falar, ai meu Deus, eu não sei por que está assim. É por causa das coisinhas que é do mundo
e nós estamos deixando entrar. Nós vamos abrindo uma porta para Satanás entrar. Nós temos que tomar muito cuidado. Olha, rever como que está a sua vida com Deus. Rever como você tem andado, como você tem agido. Será que isso está de acordo? Ah, mas eu tenho que pôr a minha filha para fora? Não, é respeitar a tua casa. Tem que pôr o filho para fora? Não, respeitar a minha casa. Enquanto você mora comigo, nós aqui nós somos direito. Nós fazemos as coisas que é de acordo com a vontade do Senhor. Agora, se a pessoa já é de maior, sair de casa, aí você não pode fazer mais nada. Mas coloque Deus em primeiro lugar. Faça os filhos entenderem que nós precisamos honrar a Deus. Eu preciso honrar o Senhor, não somente com louvores aqui na igreja. Eu não posso somente vir aqui na igreja cantar louvor, mas dentro da minha casa eles têm que conhecer a santidade do Senhor. Esse povo já andava na podridão, fazia tudo que era errado, mas estava com Deus. Estava ali ouvindo a palavra de Deus através do profeta, só que não obedecia. E aqui o Senhor, ele falou, não me deram ouvidos. Aqui no versículo 12 ele falou sobre a embriaguez deste mundo, as contendas deste mundo. Nós agora vamos ler aqui no versículo 23, que aqui nós não podemos mudar uma situação. Por nós mesmos, meu irmão, nós não conseguimos mudar, mas se nós orarmos, pedir a direção do Senhor, Ele nos dá. Versículo 23 diz assim: pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso, também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Aqui o Senhor, ele estava falando que esse povo já estava enraizado a fazer o mal. Aquele povo já não mudava mais o jeito de ser. Pode o Senhor mudar se a pessoa não quer? Ele diz aqui, neste caso, também vós podereis fazer o bem, sendo ensinado a fazer o mal? Se você não direcionar a tua casa a fazer o bem, quando chegar lá na frente, meu irmão, você não vai conseguir mudar mais. Porque desde pequenininho já foi ensinado a fazer o que é errado. Não ensinado, mas nunca corrigiu. Eu vejo pela casa de Eli, a casa do profeta, do sacerdote Eli, o que aconteceu com ele? Foi destruída. Os filhos foram destruídos. Mas por que aconteceu aquilo? Ele fazia vista grossa para o pecado dos filhos. Os filhos faziam tudo que não prestava e estava bom. Agora, quando Samuel fazia, ele corrigia. Ele foi ensinando Samuel o que era certo e o que era errado. Samuel já era escolhido do Senhor por profeta desde pequeno. Ele foi ensinado ali no templo com o profeta, com o sacerdote Eli. Só que os filhos de Eli, ele nunca corrigiu. É isso que nós temos que tomar cuidado. Às vezes nós fazemos vista grossa para os da nossa casa, para aqueles que estão debaixo da nossa cobertura. Nós fazemos vista grossa, mas às vezes olhamos para o vizinho, oramos para o filho do vizinho, olhamos para o pecado do irmão. Ah, mas você viu aquilo ali? Você viu aquilo? E às vezes dentro da nossa casa nós não conseguimos ver, nós não conseguimos corrigir. O profeta Eli não corrigiu os filhos dele. Veio a destruição, o profeta perdeu os filhos, ele perdeu a casa dele e ele mesmo perdeu a própria vida. Porque quando ele soube que os filhos morreram, ele caiu de um penhasco, quebrou o pescoço. Tem pessoas morrendo espiritualmente, sabe? Por conta de não corrigir a casa. Eu preciso colocar a minha casa em ordem hoje. Eu preciso colocar a casa em ordem. Senhor, hoje é dia de eu colocar a minha casa em ordem para eu tomar a Santa Ceia. Não falo somente isso da casa, da sua casa, da sua família, mas como anda o teu coração? Como anda a tua casa espiritual? Porque às vezes está assim. O Senhor está falando por uma vez, falando por 2 vezes, fala 3 vezes e a pessoa não entende. Ali ele falou por 3 vezes com o profeta Jeremias. O profeta Jeremias entendeu o recado do Senhor.
e ele entendeu como estava a situação daquele povo. Hoje nós precisamos entender como nós estamos com Deus. Senhor, eu estou dando glórias a Ti, mas eu estou fazendo como o profeta Isaías falava lá. Ele disse assim: esse povo me adora, mas é somente de lábios. Nós não podemos adorar ao Senhor somente com os lábios, mas tem que ser com o coração. Dar glórias ao Senhor, louvor ao nome do Senhor, mas nós temos que fazer isso com santidade. Amém? Aqui no versículo 23 ele falou que não pode mudar uma pessoa se a pessoa for ensinada desde pequena ela tem que ser ensinada. Nós viemos para o Evangelho, nós já aprendemos tudo que nós precisamos fazer, somente agora precisa o quê? Obedecer. Quando vem a palavra, às vezes a pessoa fala: mas eu já ouvi. É porque o Senhor está falando. Eu fui lá e eu ouvi, o outro pastor pregou a mesma coisa. É Deus repetindo a mensagem para você, é repetindo a mensagem para mim. Eu sempre falo, quando eu vou à igreja, eu peço a confirmação de Deus. Senhor, confirma através do pastor Valquírio o que eu preguei hoje. Quando eu chego lá, o pastor fala exatamente a pregação da manhã. Todas as vezes foi assim. E eu agradeço a Deus, por quê? Porque nós estamos na direção do Espírito Santo. Eu nunca pego a mensagem antes, eu pego depois. Eu falo: Deus, fala comigo o que eu falei para a igreja, se nós estamos na direção do Senhor ou não. Eu preciso estar na direção. O Senhor, vendo toda essa abominação deste povo aqui, havia esperança no coração de Deus ainda por uma mudança. Mesmo Deus vendo a podridão daquele mundo, daquele povo que estava vivendo, Deus tinha uma esperança no coração. Aqui no versículo 27 diz assim: vi as tuas abominações e os teus adultérios e os teus rinchos e a enormidade da tua prostituição sobre os outeiros no campo. Ai de ti, Jerusalém, não te purificarás? Até quando ainda? O Senhor, Ele está falando até quando. Quando a gente fala até quando eu vou aguentar isso, é porque a gente tem esperança de uma mudança. Deus, Ele tinha esperança na mudança daquele povo. Ele tinha esperança que aquele povo ia se arrepender daqueles maus caminhos, de estar fazendo o que é errado. Lembre-se que Deus, Ele te chamou por povo santo. Você é escolhido do Senhor, não é para viver mais se inclinando às coisas da terra, se inclinando às coisas do mundo, mas ouvir o que o Senhor está falando. Vi as tuas abominações. O Senhor, Ele tem olhado para a terra. Eu vejo lá em Apocalipse que o Senhor, Ele fala que a podridão da terra está chegando nas narinas de Deus. O Senhor, Ele olha para a terra e Ele fala: até quando essa pessoa vai continuar desse jeito? Isso daqui é uma esperança, meu irmão. Deus, Ele espera que nós mudemos hoje. Hoje é tempo de mudar. Hoje é tempo de deixar o velho, deixar a velha criatura e renovar a nossa vida no Espírito. Como está escrito lá no livro de Efésios, capítulo 5, 18. Enchei-vos do Espírito. Deixa as contendas do mundo, deixa as coisas do mundo e se encha do Espírito Santo. As coisas do mundo já não fazem mais parte da nossa vida. É o que o Senhor está falando aqui. Aquele povo estava em prostituição. Como eu falo, tem muitas coisas que às vezes nós vemos e queremos fazer vista grossa. Não faça vista grossa. Não faça vista grossa para aquilo que você sabe que está errado. Porque eu falo que sempre a pessoa vai fazendo, mas sempre a conta vai chegar, né? Você vai fazendo uma dívida aqui, outra lá, vai chegar a conta. Se você vai plantando coisas ruins, a conta vai chegar também. E se planta coisas boas, você vai colher frutos bons. Então o Senhor, Ele está falando aqui: até quando não te purificarás? Até quando ainda? Então isso daqui é uma reflexão para todos nós. O Senhor, Ele diz na palavra dele que nós precisamos nos examinar. A palavra não está nos condenando, a palavra está nos ajudando. A palavra está nos ajudando para não continuar no mesmo erro. A palavra nunca vem para condenar. A Santa Ceia,
vem para nos purificar e nos fazer lembrar do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. A Santa Ceia faz com que nós venhamos entender que Deus nos ama tanto, apesar dos nossos pecados, das nossas falhas. Ele nos ama tanto que Ele falou: fazei isso em memória de mim. Se lembre de mim, se lembre do que eu fiz por você, para que você não venha continuar pecando contra o Senhor. Nós precisamos nos purificar hoje, pedir perdão ao Senhor, se arrepender dos nossos pecados e falar: Senhor, a partir de hoje eu vou renovar a minha aliança com o Senhor. Quando nós tomamos o cálice da aliança, é a renovação. Eu renovo a minha aliança contigo, Pai, hoje, porque eu não quero viver como as pessoas estão vivendo no mundo. Eu não quero ser só mais um na igreja. Eu não quero entrar dentro da igreja para ir lá bater minha carteirinha e falar: já fiz o meu compromisso com Deus hoje. Mas eu quero ser servo verdadeiro do Senhor e fazer o que está escrito aqui. E por nome do Senhor, e por louvor e por glória, nós temos que adorar a Deus. Mas ouvir o que o Senhor está falando. Eu preciso ouvir e eu preciso obedecer. Amém? Essa é a mensagem que Deus nos trouxe neste amanhecer. Que Deus possa falar mais ao teu coração. E nós vamos nos preparar para a Santa Ceia. Vamos participar. A Santa Ceia é para a renovação. Renove a tua aliança hoje com o Senhor, amém? Eu errei até ontem, eu pequei. Peça perdão ao Senhor. O Senhor hoje, Ele é misericordioso, Ele perdoa. Se de todo o coração nós pedirmos perdão ao Senhor, Ele nos perdoa. E assim nós podemos participar da Santa Ceia. Tem pessoas que ainda ela fala: eu não estou apta para participar da Santa Ceia. Ainda eu estou me acertando, ainda eu preciso de fazer algumas coisas, ainda que eu sei que está errado diante de Deus. Eu preparei o cálice, somente o cálice da libertação. O pastor Valquir colocou lá na sede de Guarulhos, e desde o dia que ele fez lá, eu senti no coração de fazer com a igreja. Porque tem muitas pessoas que o que acontece? Ela toma a Santa Ceia, mas ainda ela não está liberta. E aí ela cai no mesmo pecado. A tentação vem e ela não consegue vencer aquela tentação. Esse cálice é o cálice do fortalecimento, é o cálice da libertação. Então ela vai tomando até ela ser liberta daquilo. Tem pessoas que não conseguem se libertar. Aí ela fala: eu me arrependo aqui na igreja, mas quando eu chego lá fora, eu caio no mesmo erro. Então você pode participar somente do cálice da libertação. Amém? Pode tomar o suco de uva. Faça um propósito no teu coração com Deus. Senhor, me dê forças para eu resistir à tentação. Porque muitas pessoas estão assim, brincando com a palavra de Deus. Ela vai, toma a Santa Ceia de qualquer jeito. Quando ela sai, ela bebe, ela fuma, ela não tem aquele compromisso com Deus, mente, entra em coisas erradas, ela não tem forças ainda para largar o pecado. Só que Deus, Ele vai te fortalecer, Ele vai renovar o teu espírito, e Deus vai fazer com que você sinta nojo do pecado, sentir nojo das coisas erradas. Eu já vi muitas pessoas serem libertas assim. Ela começou a sentir nojo do pecado e ali ela abandonou. Amém? Vamos ler lá em 1 Coríntios capítulo 11, para nós participarmos da Santa Ceia em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 11. Capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue.
Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém? Então, todos aqueles que têm um compromisso com Deus, que já participam da Santa Ceia, hoje é dia de nós fazermos o que? Se examinar. A palavra de Deus não vem para nos condenar, mas ela vem para nos ajudar a nós melhorarmos com o Senhor, pedir perdão ao Senhor pelos nossos erros, e aí nós sim podemos participar da Santa Ceia. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Não é o pastor que fala se você pode ou não, mas é a própria palavra de Deus. Se a palavra te convence de que ainda você não está apto a tomar a Santa Ceia, é melhor que não participe, porque ele diz que muitos estão bebendo e trazendo o quê? Condenação para si próprio. Muitos estão fracos e doentes, porque está tomando a Santa Ceia de qualquer forma. Amém? Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Nós vamos nos preparar em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração com a igreja. Assim você pode ir aqui para a filinha e pegar a sua Santa Ceia. Amém? Em nome de Jesus. Pode ficar de pé em nome do Senhor Jesus.